Muito legal aqui para repartir com a gente ensinos e princípios das Escrituras na educação dos nossos filhos. Mas quem vai apresentar isso para vocês é o Tiago, que participou de um tempo lá de seminário junto com o Tiago Abdala e a Fabi. Tiago, conta para a gente quem é esse povo aqui e aí ora pelo começo da aula. Com certeza. Então tá bom, gente. Só para vocês, vou fazer uma apresentação rápida aqui sobre uma coisa que eu me lembro. Tiago e Fabi foi meu professor no meu último ano de seminário lá no PV. E a partir do segundo semestre ali do nosso segundo ano de seminário, começou um rebuliço ali dentro do PV, falando assim, nossa, o Tiago e a Fabi vêm para cá, o Tiago e a Fabi vêm para cá. Não sabia quem eram o Tiago e a Fabi, mas o que a gente ouviu falar assim, nossa, é um casal muito capacitado, o Tiago tem 30 mestrados aí, não sei o quê, acho que ele pode... E daí eu já fui criando assim uma persona de quem eram eles. E a primeira vez que eu encontrei o Tiago, não tinham começado as aulas ainda. E naquele primeiro dia, a gente começou a brincar de pique-bandeira com chinelo com as crianças lá do PV. E o que a gente viu que se passou disso, a partir desse tempo, é que mais do que gente capacitada academicamente, o que eles são gente que era muito dedicada a ensinar não só os filhos deles, mas os filhos de várias crianças do PV. Não era estranho para a gente, final da tarde, ver Tiago e Fabi com uma coleção de crianças, não só deles, seguindo eles contando história e tudo mais. Então, é gente que não só tem se dedicado a ensinar as filhas deles, mas também os nossos filhos participaram e usufruíram muito disso, apesar do Levi ser pequenininho. Então, quero chamar o Tiago e a Fabi aqui para a gente orar por vocês, agradecer todo o tempo que vocês estão disponibilizando aqui, uma viagem longa, eu sei que, mas um prazer estar recebendo vocês aqui. Então, gente, vamos orar, pedir que Deus guie esse tempo, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer, Deus, te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de ensinar e instruir os nossos filhos, Deus. Obrigado porque o Senhor nos capacita, a Tua Palavra nos capacita, Deus, e a gente pode contar também com expertise de gente que vem se dedicando a ensinar os filhos, gente que conhece da Tua Palavra, e a gente agradece, Pai, pela alegria de ter o Tiago e a Fabi aqui conosco. Usa eles, Senhor, usa eles para edificar um pouquinho mais a Sua igreja aqui, Deus, para capacitar a gente cada vez mais a instruir os nossos filhos, a amarem o Senhor e a cada vez mais se dedicarem no conhecimento e relacionamento com Jesus. Pai, usa esse tempo, Pai, a gente pede isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Tiagão, com você agora, então. Obrigado, Tiago, Juba, Tomás. Uma alegria estar com vocês, é uma alegria poder compartilhar algumas verdades que Deus tem desafiado a nós também. E antes de começarmos o nosso curso de paz, eu queria só apresentar a nossa família. Então, Fabi está aqui, eu vou pedir para a Fabi ficar em pé também, Flor, por favor. A Fabi, minha esposa, ela vai estar participando com a gente também do estudo. Nós estamos há 1 ano e meio lá no Instituto Missionário Palavra da Vida no Norte, onde o Tiago estudou, fez o curso dele. E durante boa parte do nosso tempo como casados, nós vivemos em São Paulo. Então, eu pastorei uma igreja por 13 anos, nós estamos casados há 10, então eu já comecei a pastorear antes de me casar, como pastor solteiro, fiquei um tempo pastoreando solteiro, e depois eu e Fabi nos casamos. Temos 2 filhas, essas 2 menininhas lindas aí que vocês estão vendo na foto, né? A mais velha é a Catarina, em homenagem a Catarina Fombora, né? Esposa do Martinho Lutero, e a Beatriz, que é a mais novinha, fez 5 anos agora em junho. E a gente teve que achar uma razão para dar o nome de Beatriz, né? Porque a Catarina já tinha um motivo bem claro para dar o nome de Catarina. E aí a gente foi descobrir que Beatriz é uma personagem daquele livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri, né? Que ele fala do inferno, purgatório e céu. Mas a Beatriz é aquela que guia, que orienta o Dante pelo céu. Ela é um símbolo da fé, um símbolo da teologia, né? Então a gente deu esse nome para ela. E estamos aí no processo de educá-las, de aprender, de perceber o quão falhos somos, né, quão limitados e como precisamos de Deus nesse processo de criá-las. Tá? Eu me formei no Palavra da Vida, depois fiz mestrado lá no Palavra da Vida também, fiz mestrado na Universidade Metodista. Fabi se formou em jornalismo, né, Flor? E depois que ela foi fazer o bacharel em teologia, e a gente se conheceu numa semana inesperada lá no Palavra da Vida, porque geralmente a semana modular do mestrado
era diferente, ou era um momento em que os alunos do bacharel não estavam presentes. Geralmente eles estavam fora, fazendo algum tipo de ministério ou de férias, e naquele ano, uma única semana, o pessoal do Palavra da Vida fez o módulo de mestrado junto com os alunos do bacharel, e aí eu conheci aquela linda jornalista que estava ali terminando seu curso. Nos casamos um pouquinho depois e estamos há 10 anos servindo a Deus juntos, né? Obrigado, Flor. Não sei se eu esqueci de mais algum detalhe. Vocês vão encontrar 2 livros, eles se parecem muito, mas são livros diferentes, tá? Acredite em mim, eles são diferentes. Eu vou apresentar esse daqui, porque esse veio primeiro. Então, ali na mesinha a gente tem um desses livros, acho que tem 9 cópias ali, ou 8 cópias, do Amizade. Esse é um livro que eu escrevi e que a Mundo Cristão publicou ano passado, maio do ano passado, por perceber que faltava algum livro, alguma obra mais específica tratando do tema da amizade, uma perspectiva bíblica e desenvolvendo uma teologia da amizade, né? Então, aqui nesse livro, eu tento definir o que é amizade, quais são os objetivos da amizade, o propósito de termos amigos. Num outro capítulo, eu vou falar sobre a amizade no livro de Provérbios. No terceiro capítulo, eu falo sobre obstáculos que a gente enfrenta no processo de desenvolver, de ter novos amigos. Então, esse é um livro interessante, especialmente para pais aí de juniores, adolescentes, que lidam muito com essa tensão da amizade, para ajudar os seus filhos a pensarem sobre que tipo de amizade Deus quer que a gente desenvolva e como é possível desenvolvê-las a partir da nossa amizade com Jesus, tá bom? Então, se você tiver interesse, tem esse livrinho ali na mesa. E esse aqui, que é muito parecido à capa, eu até depois falei, poxa, por que eu não pedi para eles fazerem uma capa um pouco diferente, né? Sei lá, cinza, algo assim, para mudar. Mas esse aqui é o Espiritualidade de Jesus, é um livro que saiu 2 meses atrás. Eu tive a alegria de receber um e-mail da editora, uns 3 dias mais ou menos, dizendo que já tinha esgotado a primeira impressão, e agora eles já estão reimprimindo mais uma vez, né? O propósito desse livro é falar ou mostrar Jesus como fundamento e o nosso modelo de vida com Deus. Então, um dos argumentos desse livro é mostrar como no Evangelho de Marcos é impossível desenvolver uma espiritualidade que agrada a Deus, ou autêntica, real, sem primeiro se render a Cristo e reconhecer a nossa necessidade dele. Então, vários capítulos vão tratar sobre o nosso relacionamento com Cristo e a nossa entrega a Cristo para que possamos crescer na amizade, no relacionamento com o Senhor. Outros capítulos vão tratar de Jesus como nosso modelo. Então, o que significa ter uma vida com Deus? Então, eu vou mostrar Jesus como modelo tanto de oração quanto de serviço. A gente tende a pensar que uma pessoa muito atarefada, que serve demais, vai ter pouco tempo para orar, né? Ou que uma pessoa que ora bastante é porque está servindo pouco. E quando a gente olha para Jesus em Marcos, a gente percebe um equilíbrio perfeito. Jesus era aquele que estava constantemente servindo, trabalhando. A gente, no primeiro capítulo de Marcos, já vê Jesus pregando na sinagoga, expulsando o demônio na sinagoga, depois curando a sogra de Pedro no horário do almoço, né? À noite curando um monte de gente. Você fala, bom, agora Jesus vai dormir até as 9 horas da manhã. E o texto diz para nós que ele acorda bem cedo, quando estava escuro ainda, e ele vai para um lugar retirado para orar, um lugar que os discípulos têm que procurar por muito tempo para encontrá-lo. Então, alguns capítulos vão falar disso, vão falar de que a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade que a gente encontra em Jesus, ela envolve tanto uma vida de oração, a prioridade da oração, quanto uma vida de serviço ao próximo. Buscar a Deus não me afasta dos outros. Buscar a Deus deveria me levar a uma vida de amor na direção daqueles que me cercam. Seja no bairro onde eu moro, seja na minha igreja local, seja no contexto de faculdade, de trabalho e assim por diante. Então, essa é a proposta do livro, ele é bem devocional e ele também está logo ali. Okay? Então, como o nosso tema hoje é espiritualidade, né, esse livro vai falar um pouquinho sobre como nós podemos crescer na nossa espiritualidade, nosso relacionamento com Deus. Eu queria começar falando sobre qual é o coração, qual é o centro da questão quando nós pensamos em espiritualidade. Vocês devem ter aí na apostilinha os slides que a gente vai usar por aqui.
Mas o ponto central é que a nossa tentativa, muitas vezes, é desenvolver em nossos filhos certos comportamentos, certos procedimentos que expressam paz, que expressam obediência, que expressam interesse pelo próximo. Mas, nesse processo de cuidar do comportamento, do procedimento dos nossos filhos, nós corremos o risco de não olhar para o coração deles. É extremamente vergonhoso para um pai ou para uma mãe quando, de repente, um filho faz algo na frente de alguém que nós estamos visitando ou que estamos recebendo como visita. Eu lembro de uma situação em que estávamos visitando mantenedores nossos lá em São Paulo, e a minha filha mais nova, a gente estava visitando esses mantenedores, eles tinham uma filhinha pequenininha, de 2, 3 anos mais ou menos, né, Flor? E a minha filha mais nova falou assim: pai, você vai dar, na frente de todo mundo, né? Pai, você vai dar a mão para ela está doente, está tossindo, não pega na mão dela, né? E você imagina a nossa sensação naquele momento. E agora, o que eu faço? Né? E peguei na mão da menina, a gente orou e tal, e aí eu pude depois conversar com a minha filha, mas a nossa tendência natural é falar: por que você falou isso naquele momento? Né? Fica quieta, menina. Mas o que aquilo expressa sobre o coração da minha filha? O que aquilo expressa sobre a, talvez, insensatez dela como uma criança que está crescendo, que vai amadurecer, que vai ainda se tornar uma pessoa sábia? Como eu posso ajudá-la nesse processo de crescer em sabedoria? Então, quando nós falamos de espiritualidade dos nossos filhos, desenvolver essa espiritualidade, nós estamos falando justamente em ajudá-los a entender melhor o coração deles, entender que eles são pecadores, entender que eles precisam da ajuda de Deus e que sem a ajuda de Deus eles não vão conseguir ser aquilo que o Senhor espera deles. E aí, alguns exemplos interessantes para a gente pensar sobre como nós, muitas vezes, tentamos controlar o comportamento. Okay? Então, a proposta da primeira parte aqui do nosso encontro é que nós não devemos buscar controlar o comportamento meramente. Às vezes, esse controle ele é necessário, a gente tem que colocar limites, mas o nosso propósito, o nosso foco maior é a transformação do coração. Então, mais que controlar comportamentos, nós queremos uma transformação de vidas. Nós queremos os nossos filhos não apenas pessoas que são respeitáveis diante da sociedade, nós queremos que os nossos filhos tenham um encontro com Jesus e queremos ser facilitadores nesse processo deles encontrarem Cristo. Em vez de sermos obstáculos para o trabalho do Espírito Santo na vida deles, nós queremos ser facilitadores, nós queremos contribuir com a obra pela qual nós oramos constantemente para que Deus faça na vida dos nossos filhos. Então, vejam algumas situações interessantes aí. Primeira situação, da Miriam. Miriam inventou um sistema para premiar o bom comportamento das crianças em casa. Sempre que o dia dos seus filhos transcorre tranquilamente, ela coloca uma moeda em um pote de vidro posicionado em local bem visível na cozinha. Quando o pote está cheio, eles podem comer seu lanche favorito no McDonald's. Então, essa é a forma que a Miriam lidou com a questão do comportamento das crianças na casa dela. Não sei se temos uma Miriam aqui, tá? É uma Miriam hipotética que eu estou colocando ali. Rebeca criou o conceito do jantar silencioso do sábado, para que ao menos um dia da semana ela pudesse desfrutar de um jantar com seu marido e seus 4 filhos, sem que isso não se transformasse em um caos. Os meninos agora odeiam um jantar de sábado porque precisam comer em silêncio total. Então, Rebeca queria um pouco de silêncio e criou esse sistema para ter tranquilidade, pelo menos no jantar de sábado. Guilherme criou em sua casa um local tranquilo onde seus filhos devem ficar a sós sempre que forem desrespeitosos ou desobedientes. Ele diz que seu desejo não é apenas que seus filhos reflitam sobre o que fizeram, mas que tenham pavor de serem mandados para lá. Aí está o filhinho do Guilherme, né, chateado. Por fim, o último exemplo aqui é da Luana.
Luana se cansou a tal ponto das brigas de seus filhos pelo controle remoto da TV, que criou uma tabela para programar quem ficaria com o controle em cada horário e para trazer finalmente um pouco de paz à sala de TV. Essa era a condição dos filhos antes da Luana implementar esse segredo, né, para trazer um pouco de paz no momento de assistir televisão. O ponto que eu queria destacar com vocês aí é o que existe em comum nesses 4 exemplos que foram mencionados. Perceba que esses 4 exemplos, eles não são errados. Aquilo que os pais fizeram não é um erro em si. O filho ter um local para pensar, para refletir sobre o que fez. As crianças talvez terem horários para assistirem televisão. Talvez um jantar silencioso seja muito complicado, né? Especialmente porque criança quer conversar e no momento que a gente tem a mesma oportunidade para falarmos. Mas existe algo em comum em tudo isso que esses pais fizeram que chama a nossa atenção. O que é esse algo em comum? E não uma pergunta retórica, tá? Eu quero ouvir de vocês aí. Vocês têm a apostilinha também? Dá para dar uma conferida também. Mas o que vocês percebem em comum aí? Controle do comportamento. Então, está todo mundo falando, brigando, pegando aqui o ketchup da mesa, ou pegando o garfo, jogando o garfo no irmão, tal. Então agora vamos criar o jantar silencioso, todo mundo fica quietinho, e a gente tem um pouco de paz na nossa casa. Ou as crianças estão reagindo mal. Peraí, então eu vou trabalhar com um sistema de recompensa. Certo? Se você tem um bom comportamento, você vai ganhar algo com isso. A mamãe vai te dar, vai deixar você colocar uma moedinha lá, e no final, você vai poder comprar o seu lanche favorito no McDonald's. Então, sistema de recompensa. Você tem um bom comportamento e eu te recompenso por isso. Todos esses exemplos, embora eles não sejam errados em si, eles não são suficientes para transformar o coração dos nossos filhos. E a razão básica disso é porque a Bíblia constantemente nos mostra que o problema central dos nossos filhos não está simplesmente no fato deles terem um atrito com outro irmãozinho. Não está simplesmente no fato de eles não pararem quietos. O problema central dos nossos filhos, como Provérbios 4, 23 vai nos dizer, está justamente no seu coração. Quando o sábio está aconselhando o seu discípulo, em Provérbios 4, 23, ele vai dizer, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se nós queremos ver procedimentos ou comportamentos realmente transformados, nós precisamos atacar a raiz do problema. Imagine alguém que sofre com um câncer no estômago. De repente, essa pessoa descobre que tem um remedinho que traz alívio para ela. E ela consegue ficar alguns dias sem uma dor forte de barriga, ou sem vômito, sem enjoo. Toma aquele remedinho lá e aquele remedinho ajuda por um tempo. Essa pessoa que tem esse câncer de estômago, ao tomar o remédio, está tratando da raiz do seu problema? Não. Ela está usando algo que vai, naquele momento, trazer algum alívio. Ela está tratando dos sintomas, mas ela não está tratando da causa. Ela precisa ou passar por algum tipo de cirurgia ou quimioterapia para realmente resolver aquele problema. Então, a nossa proposta é que nós precisamos, mais uma vez, olhar para o coração dos nossos filhos. Provérbios 17, 9 vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele é terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nem mesmo os nossos filhos, às vezes, conhecem e entendem o próprio coração. Muitas vezes, os nossos filhos, inclusive, estão cegos para a verdadeira realidade do seu coração. Uma pessoa que é cega fisicamente, ela
entende a sua cegueira e ela trabalha para reduzir as dificuldades que aquela cegueira traz. Então ela vai criar mecanismos ou desenvolver habilidades que vão suprir a ausência da visão. Qual que é o problema da cegueira espiritual dos nossos filhos? É que, além deles serem cegos espiritualmente, eles não enxergam, eles não têm discernimento, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, lá em Romanos 3:23. Os nossos filhos também são cegos para a sua própria cegueira. Então, eles não enxergam espiritualmente e não enxergam o que eles não enxergam. Eles não conseguem ver quando, por exemplo, as minhas 2 filhas estão brigando por causa de um brinquedo. Isso não é incomum lá em casa. E constantemente a gente precisa lembrar e trabalhar no coração de cada uma. Mas uma cena que muitas vezes ocorre é que a mais velha acaba tendo um pouco mais de brinquedos, ela gosta mais de Lego, né? A mais nova tem outros tipos de brinquedinho, e às vezes a mais nova quer mexer no Lego da irmã mais velha, quer brincar um pouquinho, quer pegar algum brinquedinho para ela também brincar com aquele tipo de brinquedo diferente. E simplesmente, quando começa a briga, qual a reação das duas? É uma dizer assim, não, mas ela pegou o meu brinquedo. E a outra fala, não, mas ela não me empresta nunca o brinquedo dela. Né? E elas não conseguem perceber o que está no coração delas. A minha filha mais velha não consegue perceber que ela luta com egoísmo. E que ela precisa crescer em generosidade. Ela precisa entender que faz parte de um coração transformado por Jesus ser generoso e compartilhar aquilo que temos com os outros. A minha filha mais nova precisa também entender que respeitar o que é do outro demonstra amor pelo próximo. Ela precisa crescer nessa dimensão da vida dela. Então, trabalhar com o coração é ajudar os nossos filhos a perceberem que eles são cegos para a sua própria cegueira. E sermos instrumentos do Espírito para ir abrindo os coraçõezinhos, né, a visão deles, para entenderem, eu preciso trabalhar isso aqui em mim. E quando a gente fala de trabalhar o coração, nós estamos basicamente falando daquilo que é o centro, no pensamento hebraico, o centro do pensamento, das afeições, da vontade. A gente está falando de trabalhar o homem, aquilo que Paulo vai dizer, por exemplo, em 2 Coríntios, né, o homem interior. Nós queremos trabalhar a maneira dos nossos filhos pensarem, as afeições, aquilo que eles vão desejar. Nós queremos ajudar os nossos filhos a fazerem boas escolhas. É isso que nós estamos pensando quando pensamos no coração, quando falamos do coração. Então, quando pensamos no coração, acho que o Salmo 51 é um salmo interessante para a gente refletir um pouquinho juntos aqui, áreas que nós podemos trabalhar na vida dos nossos filhos e ajudá-los também a ver como nós temos trabalhado nas nossas próprias vidas. Né? Então, eu pedi que vocês abram, por favor, no Salmo 51. Vou pedir para um pai ou uma mãe que queira ler, por favor, pode ler para nós. Eu estou usando aqui na projeção a Almeida Revista Atualizada, tá? Mas se quiser ler na NVI, outra versão, pode ler também. Ok? Então, Salmo 51, nós vamos ler dos versículos de 1 a 10. Quem tiver o desejo de ler bem forte, fique à vontade para ler para nós, por favor. Joia, por favor. De 1 a 10, de 1 a 10.
Obrigado. Então, quando nós começamos a ler o Salmo 51, que é esse trechinho dos versículos 1 a 3, depois do versículo 5, que eu queria destacar para nós percebemos um homem esmagado pelo seu pecado. A gente sabe que o contexto desse salmo é muito forte, é um contexto trágico. A gente está falando de um rei que, em vez de usar o seu poder para servir os seus súditos, para cuidar daqueles que estavam debaixo da sua liderança, ele usa o seu poder para ter relações com uma mulher que não era sua esposa, era esposa de um outro homem, e na sequência ele ainda tira a vida desse outro homem. Então, Davi ele comete pecados sequenciais de maneira muito trágica, um homem que é chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas o que torna Davi justamente esse homem segundo o coração de Deus é a percepção da gravidade daquilo que ele fez e de como aquilo que ele fez foi uma ofensa ao próprio Deus. E basicamente a gente não consegue pedir a ajuda de Deus se primeiro não compreendemos a nossa necessidade espiritual, se não compreendemos a condição de pecado em que vivemos. Davi não chega simplesmente e fala, poxa Deus, falhei, desculpa aí. Davi não tenta justificar o seu pecado, dizendo, mas eu tenho esse probleminha aqui, eu tenho aquele probleminha colar, os meus hormônios me levaram. Não. Davi ele olha para si, quando ele é confrontado por Natã, e ele clama nesse salmo, dizendo em primeiro lugar, compadece-te de mim, ó Deus. Ou na NVI, tem misericórdia de mim. Agora, o que leva Davi a clamar ao Senhor? O que leva Davi a recorrer a Deus e dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu não consigo lidar com essa situação. O que leva Davi a clamar pela ajuda de Deus é justamente a confissão que ele vai fazendo na sequência. Ele fala da multidão das misericórdias de Deus, mas na sequência ele fala, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em pecado, declara Davi. Então, Davi tem uma consciência clara do seu pecado. Davi tem uma consciência clara da sua transgressão. Davi começa a compreender a profundidade da sua maldade e ele diz, eu preciso da ajuda de Deus. Porque sem a ajuda de Deus, eu não consigo lidar com o meu pecado. Por outro lado, eu não recorro a Deus se eu não reconhecer que peco. E se eu não reconhecer que o meu principal problema não está ao meu redor, o meu principal problema mora justamente no meu coração. O meu coração é corrupto, o meu coração é enganoso, o meu coração é da onde procedem as escolhas que eu faço. E a primeira lição que a gente percebe, então, nesse texto aqui de forma prática, é levar os nossos filhos a perceberem os seus pecados e a condição pecaminosa, a condição caída dos seus corações. Isso envolve, de forma prática, primeiro, pelo nosso próprio reconhecimento dos pecados quando erramos e quando falhamos com eles. Se nós queremos cultivar nos nossos filhos essa percepção de que eles são seres humanos caídos, que nasceram longe de Deus, porque os nossos pais no passado se afastaram do Senhor, Adão e Eva se afastaram de Deus, nós precisamos modelar, nós precisamos demonstrar a eles que também reconhecemos os pecados que nós praticamos, que nós cometemos. Eu preciso chegar para as minhas filhas, talvez depois de um momento de falar de forma irada com elas, gritar e pedir perdão a elas. Eu não posso usar o pecado de uma delas para dizer, eu gritei com você porque também você fez. Não. Porque se eu justificar a minha falta de controle na hora de chamar a atenção uma delas, de qualquer uma delas, eu estou fazendo exatamente o que elas fazem quando tentam justificar os seus pecados. Então, existe firmeza na correção, e todo pai e mãe devem ser firmes com os seus filhos, mas quando essa firmeza
sai de controle, né? E agora eu fico irado e grito, ou eu falo algo que ofende o meu filho, ofende a minha filha, eu posso corrigir o meu filho pelo seu erro, devo corrigir o meu filho pelo seu erro, mas eu preciso também, com humildade, me aproximar do meu filho ou da minha filha e dizer, olha, me perdoa, porque naquele momento eu falei de uma maneira errada com você. Me perdoa porque papai falou palavras que te ofenderam, que te machucaram. Ou talvez uma mãe que talvez fale de maneira errada com o marido, precisa depois reconhecer para as filhas, olha, mamãe não deveria ter falado assim com o papai. Ou promessas. Você já fez promessas para os seus filhos que você não conseguiu cumprir? Todos nós já experimentamos em algum momento da vida esse tipo de situação que você faz uma promessa e você não cumpre, não porque as situações externas impedem, né? Tem aquela promessa que a gente faz que às vezes a gente não consegue porque a gente não controla a natureza, né? Então, você pode chegar para um dos seus filhos e dizer, olha, nós vamos no parque aquático no próximo sábado, né? E de repente o próximo sábado está com uma chuva forte que não dá para sair para ir para o parque aquático e o parque aquático também não vai abrir com aquela chuva, certo? Então, é uma promessa que sai do seu controle, que sai da sua capacidade de administrar. Porém, há situações em que nós não administramos bem a nossa vida e acabamos não cumprindo aquilo que prometemos. Nesses momentos, o que um pai e uma mãe deveriam fazer? Filhinho, me perdoe, porque o papai falou que a gente ia fazer isso e eu não fiz. Me perdoe, porque eu falei que eu ia trazer isso e eu não trouxe. Reconhecer para os nossos filhos que nós somos seres caídos, que pecamos, que erramos e que também precisamos do perdão de Deus. Nós tivemos recentemente uma situação interessante, né, em que eu pude perceber a minha falta de sabedoria naquele momento. Eu estava assistindo um documentário que falava sobre a Nicarágua, né, e os problemas que estavam passando por lá. Estava lá lavando a louça e tal. Lavar a louça é uma maravilha, né? Eu gosto de lavar a louça em casa, porque naquele momento você consegue assistir alguma coisa, ou, sei lá, estudar inglês, algo do tipo. E uma das as meninas estavam brincando ali e tal, na mesa da sala que elas usam para se divertir um pouquinho, e aí estavam cansadas de brincar, vieram falar comigo e perguntar, papai, o que você está assistindo? E eu falei, eu estou assistindo esse documentário que fala sobre esse país tal. E quando eu mostrei para elas, eu até tirei o volume, né, eu tirei do fone de ouvido, deixei elas ouvirem, elas assistirem e verem, 2 minutos, 1 minuto. E foi justamente o momento em que estava tendo lá um conflito lá entre a polícia, o pessoal, coisa queimando e tal. E não deu outra, né? Elas saíram e tal. À noite, uma delas chegou e falou, pai, eu estou com medo. Eu estou com medo lá daquele homem, lá daquele país que fez aquilo. Será que ele vai fazer a mesma coisa com a gente aqui? Não foi sábio da minha parte, né? Caiu a ficha. Logo, quando a minha esposa chegou, ela falou, eu não acredito que você deixou elas verem um trecho desse documentário, né? E naquele momento eu falei, poxa, como eu não fui sábio. Eu quis mostrar para elas que certas ideologias levam a determinadas consequências, mas aquela não era uma maneira sábia de ensiná-las. E quando a minha filha me chamou, né, para orar com ela, porque ela estava com medo, eu fui orar com a minha filha e precisei pedir perdão a ela. Eu falei, filhinha, perdão, porque o papai não foi sábio em deixar você assistir esse trechinho aqui do documentário, porque você não tem ainda maturidade para entender o que estava acontecendo. O papai do céu está cuidando da gente, o papai está aqui pertinho de você, você pode ficar tranquilo, aquele homem lá daquele país não vai vir te pegar, tá bom? E descanse. Aí a gente orou e ela dormiu e tudo mais. Mas naquele momento eu percebi que eu agi com falta de sabedoria, eu precisava reconhecer para minha filha o meu pecado. Não foi positivo aquilo que eu fiz, e por isso eu precisava pedir perdão. Então, nós precisamos ajudar os nossos filhos a entenderem a natureza, o problema da natureza do coração deles, que é basicamente uma condição de pecado. Agora, isso também envolve usar as dinâmicas de conflitos entre eles para mostrar ídolos que muitas vezes os nossos filhos levantam nos seus corações. Quando eu falo de ídolos do coração, eu estou falando de coisas, pessoas, situações que ocupam um lugar tão importante na nossa vida e nos levam a pecar contra Deus.
e nos levam a fazer algo que desagrada a Deus. Nessa situação do Lego, por exemplo, eu lembro que teve uma situação em que, um desses momentos em que eu peguei, vamos supor que isso aqui era um Lego, tá? Eu coloquei o Lego assim, em cima da mesa, elas estavam brigando entre si, e eu falei para a mais velha, olha, quando você está brigando com a sua irmã porque ela está brincando com um pouquinho do seu Lego, sabe o que você está fazendo com esse Lego? Você está colocando esse Lego, transformando ele num Deus aqui, ó, e você está dizendo, ó grande Lego, eu te amo, meu Lego, você é a razão da minha vida. E ela ficou olhando para aquilo, rindo, e falou, papai, eu faço isso. Faz isso mesmo, você está adorando o Lego. O Lego se torna mais importante do que Deus, porque você está disposta a quebrar uma ordem de Deus, que é viver em paz com a sua irmã, para ter o Lego que você tanto deseja. Então, situações assim de conflito são oportunidades para trabalhar no coração dos nossos filhos. É aquela típica situação, eu passei muito com os meus irmãos, imagino que vocês devem ver isso na vida dos seus filhos, né? Do pacote de bolacha. Sei lá, tem 2 crianças ou 3 crianças, e o pacote de bolacha tem o quê? 12 bolachas? Então, se temos 3 crianças, cada criança tem que comer 4 bolachas. E às vezes uma delas lá no meio, né, tá com muita fome e tal, começa a pegar a bolacha, e uma delas fica com 5, outra fica com 3 e uma fica com 4. E começa a brigar entre si, não, porque isso é injusto, tal. Como é que a gente resolve esse problema do pacote de bolacha? Primeiro que você não tem como retirar a 5ª bolacha que o outro já comeu a mais. Aí o que você faz? Você dá 1 a mais para aquele que comeu 4 e dá 2 a mais para aquele que comeu 3 e resolve o problema e acalma a situação. Essa é uma maneira da gente lidar externamente com o conflito. Controlar a situação para ter um pouco de paz. Agora, se eu quero realmente lidar com o coração das minhas filhas ou dos meus filhos, eu preciso levá-los a perceber, primeiro, que aquele que comeu 5 bolachas não pensou nos demais. Ele se esqueceu, por exemplo, de um princípio que está lá em Filipenses 2, versículos 3 e 4. Cada um tem em vista não apenas os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Não façam nada por ambição egoísta, partidarismo. Pensem nos outros. Olha, filhinho, você, ao ir pegando as bolachas, você não pensou nos demais. Os seus irmãos também queriam comer bolacha. Eles também estão com fome. Eles também querem participar desse café da tarde aqui, e eles poderiam ter pegado o mesmo número de bolachas que você. Mas você se achou tão importante, mas tão acima deles. Aliás, Filipenses 2 vai dizer isso, né? Que eu tenho que considerar o outro superior a mim mesmo. Você, na verdade, se colocou acima e considerou seus irmãos menos importantes que você. Agora, eu também preciso trabalhar no coração daquele que está brigando e reclamando e até mesmo ofendendo o irmão, talvez quase batendo no irmão porque pegou bolacha a menos. Eu preciso lembrar esse filho aqui que ele tem um problema muito forte com autojustiça. Ele quer a justiça dele, do jeito dele. Uma das nossas filhas, constantemente, eu preciso conversar com ela e falar, filhinha, a sua ira não produz a justiça de Deus. Você ficar irada desse jeito porque você quer isso ou aquilo, ou porque alguém fez isso ou aquilo para você, não resolve o problema. E não alcança a justiça que Deus quer produzir por meio da sua vida. Trabalhar no coração envolve usar situações como essas para trabalharmos nos corações dos nossos filhos. Momentos de disciplina são excelentes. Sempre que nós precisamos corrigir as nossas filhas, e aí há maneiras diferentes de se corrigir filhos em idades diferentes, mas uma coisa que eu sempre enfatizo para as minhas filhas quando vou corrigi-las é falar, filha, você fez isso porque você é uma pecadora. Infelizmente, você já nasceu longe de Deus, como Davi vai confessar, né? Eu nasci em iniquidade. E porque você nasceu longe de Deus, você não consegue fazer aquilo que o papai e a mamãe estão pedindo para você. Você não consegue fazer aquilo que Deus está pedindo para você. E é por isso que, desesperadamente, você precisa correr para Deus e dizer a mesma coisa que Davi disse aqui. Tem
misericórdia de mim. Vem no meu socorro, Deus, porque eu não consigo. Momentos de disciplinar os nossos filhos, de corrigir os nossos filhos, são oportunidades para mostrar a eles que sem o Evangelho, que sem Cristo, eles não conseguem alcançar os elevados padrões de Deus. Então, o primeiro ponto aí é lembrar o nosso filho, a nossa filha, da verdadeira condição do seu coração. E eu prometo que os próximos pontos eu vou ser um pouquinho mais breve aqui, mas um segundo ponto que eu queria enfatizar é que os nossos filhos precisam reconhecer que o problema deles não é conosco antes de tudo, mas é com Deus. Então, Davi vai reconhecer no versículo 4, ele vai dizer: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí você pergunta: peraí, mas contra ti foi só contra Deus mesmo, né? Davi praticamente estuprou uma mulher. Batseba não tinha muita opção naquele momento de tudo que aconteceu. Eu creio que aquilo foi muito mais um estupro do que qualquer outra coisa. Ele tinha poder, ele deu ordens, trouxeram ela até o palácio. Urias foi morto, ele tirou a vida de um homem. E a gente fica se perguntando: peraí, Davi ele tem um pecado cuja dimensão é horizontal. Ele tirou a vida de um indivíduo, ele tirou a dignidade de uma mulher. Mas aqui parece que Davi está reconhecendo que antes de tudo, todo o pecado que nós cometemos é contra Deus. Ele pode atingir o meu próximo, e muitas vezes os nossos pecados vão atingir o nosso próximo, mas o problema principal quando nós pecamos é contra o Senhor. Nós estamos ofendendo o Senhor, nós estamos nos rebelando contra Ele, nós estamos dizendo para Deus: Deus, as suas leis não são boas, Deus, os seus mandamentos não são justos, eu tenho um jeito melhor de viver a minha vida. E se nós queremos que os nossos filhos entendam que o problema deles é com Deus, nós precisamos mostrar. Eu preciso mostrar para as minhas filhas, quando uma delas me desrespeita, me desonra, grita comigo, que quando ela está fazendo aquilo, ela não está simplesmente atacando o pai dela. Ela está desonrando a Deus, porque foi Deus quem disse a ela que ela deveria honrar pai e mãe, e que esse é o primeiro mandamento com promessa. Então o problema dela não é comigo antes de tudo, o problema dela é com Deus. Quando elas estão brigando uma com a outra, elas precisam reconhecer também que elas não estão obedecendo a ordem de viver em paz com todos os homens. Quando talvez um pré-adolescente, vários de vocês aqui são pais de pré-adolescentes, está entrando naquela fase da puberdade, e talvez o menino está lidando com pornografia, lidando com masturbação e coisas semelhantes, ele precisa entender que sempre quando ele cai num desses pecados, não é simplesmente uma dificuldade de ele lidar com o corpo dele. É, antes de tudo, uma falta de reconhecimento de que os limites que Deus impõe para ele são bons. De que o fato de Deus ter criado a sexualidade para ser vivida num contexto de casamento entre um homem e uma mulher, porque a sexualidade, o ato sexual, ele é o símbolo, concreto daquela aliança que foi firmada, e quando a gente tira do contexto de aliança, o ato sexual ele perde o seu sentido. Eu preciso lembrar aquele meu filho pré-adolescente, que o problema dele também não é com o pai que está colocando limites para ele. O problema dele é, antes de tudo, com Deus. Ele não está reconhecendo que Deus é bom o suficiente e que Deus é fiel o suficiente para prover o escape de que ele precisa. 1 Coríntios 10, 13 vai dizer que Deus não nos dá a provação que nós não podemos suportar, mas Ele mesmo vai prover o escape de que precisamos, ok? Alguns pais, às vezes, tentam lidar com seus filhos, e aqui entra aquela questão do mecanismo de controle externo. Então, como é que eu lido com meu filho? Bom, eu tento usar o medo, eu posso tentar usar o sistema de recompensa, ou posso usar o sistema de vergonha e de honra. São mecanismos externos. Então é o pai que os filhos estão lá, ele está tentando há meia hora fazer as crianças dormirem e elas não dormem.
Meia hora. Ele começa a subir a escada e diz, se eu chegar aí e vocês estiverem falando, vocês vão ver o que eu vou fazer. É a ameaça. Se eu tiver que voltar aqui de novo, não sei o que vai ser da vida de vocês. Ou uma ameaça que ele não vai cumprir. Olha, se vocês continuarem assim, nunca mais vocês vão poder comer sorvete. Então, são mecanismos de medo. Imagina uma criança ouvindo que nunca mais vai comer sorvete na vida, né? Para tentar controlar o comportamento externo. Mas eu posso também usar sistemas de recompensa, como a daquela mãe que colocava lá, né, os filhinhos colocando moeda para depois comer no McDonald's, se comportarem bem. Imagine um pai que diz para o filho o seguinte, né, vê que ele toda hora, né, imagina aquele filho junior que está toda hora provocando a irmãzinha mais nova lá, sei lá, de 6, 5 anos. E ele não para de provocar, e toda hora a menina está chorando, toda hora está provocando. E os pais falam, não, filho, é o seguinte, se você ficar um mês sem brigar com a sua irmã, sem provocar com a sua irmã, a gente vai comprar aquele Blade, né? Estava na moda Blade, ou sei lá, alguma outra coisa aí, né? Ou vou comprar aquele celular que você tanto deseja. Você ficar um mês sem brigar com a sua irmãzinha. E um mês maravilhoso. Né? Ele obedece os pais, ele evita provocar a irmãzinha e tal. Mas no dia que ele ganha aquele brinquedo que ele tanto deseja, a irmãzinha já está chorando de novo lá no quintal, porque ele está indo atrás dela, está provocando, está fazendo alguma coisa. Nós sabemos que mecanismos de controle externo, eles resolvem por um tempo, mas eles não transformam o coração. Ou pais que dizem assim, poxa, mas você é uma vergonha, como você pode fazer um negócio desse, nos envergonhar? A nossa tendência é essa. E eu posso compartilhar uma situação que foi uma situação que Deus trabalhou um pouco mais na minha vida aí, que é uma das nossas filhas tinha feito algo na escola que foi errado, e nós descobrimos por meio da professora, ela não tinha contado para a gente, e nós, então, confrontamos ela, conversamos com ela, levamos ela para pedir perdão para os coleguinhas que ela ofendeu, que ela machucou. E eu lembro que naquela semana a gente tinha a programação de Páscoa da escola. É uma escola cristã, ia ter a sua programação de Páscoa. E aí eu lembro da minha filha perguntar assim, papai, a gente vai na programação de Páscoa? Eu falei para ela, não, filha, papai está muito envergonhado por aquilo que você fez. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para minha filha que o problema dela é mais comigo do que com Deus. De que envergonhar o papai é mais grave do que desonrar a Deus. É claro que pais podem abrir o coração com seus filhos e falar, olha, isso daqui traz vergonha. Provérbios diz para nós, né, que o filho insensato ele é a tristeza da sua mãe. Mas eu preciso sempre lembrar as minhas filhas que o problema maior delas não é porque elas estão envergonhando o papai. O problema maior delas não é porque elas estão tirando a minha paz. O problema maior delas é que elas estão desonrando Deus, que merece toda a glória, toda a honra e toda a dedicação da vida delas. Então, eu preciso constantemente me policiar para dizer para as minhas filhas, olha, você está desagradando a Deus, você está desonrando a Deus, você não está dando glória a Deus, está dando glória para si mesmo. Ou você está adorando um ídolo, que você gosta muito, em vez de adorar o Criador, que é digno do seu amor. Terceiro, a gente foi na programação, minha esposa lembrou que depois eu fui na programação de Páscoa e tal, e Deus foi trabalhando no meu coração, né? Justamente porque até mesmo esses momentos em que os nossos filhos falham, Deus quer trabalhar com a gente, né? E mostrar que nós não temos obrigação nenhuma de aparecer para os outros que somos perfeitos, né? Que está tudo certo. Esses são momentos excelentes para Deus também nos quebrantar como pais, né? Tem que lidar com a situação, tem que lidar às vezes com os pais dos coleguinhas a quem ela ofendeu e reconhecer que ela fez algo errado e que nós estamos trabalhando para que Deus opere na vida dela e traga transformação. Terceiro ponto aí, que é o penúltimo, seus filhos precisam ser ensinados a correr para a única esperança, a graça
perdoadora de Deus. Então, isso tem muito a ver, aqui Davi vai usar uma imagem bem interessante no versículo 7, ele vai dizer: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O hisopo era uma plantinha usada pelos sacerdotes em Israel. Eles mergulhavam muitas vezes essa plantinha quando uma pessoa, por exemplo, era curada da lepra ou de alguma doença de pele contagiosa ou muito grave, né? Aliás, essa é uma observação interessante, né? No mundo bíblico não existia lepra, por assim dizer, né? A lepra ela só vai ser assim designada, a doença de Hans, ela vai ser designada muito mais para frente, mas a doença de Hans ela é identificada lá por volta do ano 500 depois de Cristo, né? O primeiro caso de lepra que nós temos na história é por volta de 500 depois de Cristo, temos registrado, né? Então, quando a gente fala de Davi aqui, a gente está falando de século X a.C. É algum tipo de doença contagiosa de pele, era grave, não era doença de Hansen, né? Mas era uma doença de pele. E então, a pessoa era curada daquela doença, ela corria para o sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele operava lá o sacrifício, e o sangue do sacrifício, ele mergulhava o hisopo no sangue do sacrifício e aspergia sobre aquela pessoa que foi curada da sua doença de pele. Então, Davi está usando essa imagem, falando: Senhor, o Senhor é aquele que asperge sobre mim a minha purificação. O Senhor só é que pode me perdoar e pode me trazer a única esperança verdadeira. Então, aqui tem algo interessante, que é nos perguntarmos de que modo nós temos modelado esse Deus perdoador para os nossos filhos. De que maneira os nossos filhos têm visto em nós pais que conjugam verdade com graça, que conjugam firmeza com compaixão e misericórdia. Eu preciso dizer verdades transformadoras para que os meus filhos experimentem essa transformação que só o Espírito pode realizar por meio dessas verdades que eu estou ensinando, mas eu também preciso fazer isso de um modo que eu demonstre a mesma graça, o mesmo amor e a mesma compaixão que Deus tem comigo. Às vezes a gente quer ter encontros com os nossos filhos que sejam assim transformadores da noite para o dia, né? Então você acha que se você conversar com o seu filho e tiver aquela conversa especial daquele jeito, daquela forma, no dia seguinte ele vai acordar uma outra criança, e não vai. Porque é um processo de transformação. Quando nós pensamos na maneira como Deus lida conosco, Deus ele é paciente com a gente, trabalhando dia após dia naqueles pecados que muitas vezes nós lutamos. Talvez a inveja, talvez a ira, qualquer pecado que seja. Nós deveríamos demonstrar essa mesma misericórdia e compaixão para com os nossos filhos e sermos prontos em perdoar. Você não pode chegar para o seu filho e falar assim: depois de tudo que você fez, você ainda pede perdão? Você não está demonstrando a mesma atitude perdoadora de Deus. Eu lembro de uma situação muito interessante, a Fabíola sempre compartilha, né? Que foi uma situação em que ela está aqui, ela pode confirmar, ela contaria se ela estivesse aqui falando no meu lugar, em que ela ficou irada com as meninas, né? Perdeu a paciência com as meninas, e foi muito interessante, porque uma delas chegou para ela e falou assim: mamãe, você está irada, mamãe, pede perdão ao Papai do Céu que Ele perdoa você e te ajuda, tá bom? Né? Nesses momentos a gente começa a compreender que as nossas filhas estão entendendo que Deus perdoa, mas percebendo o quão muitas vezes nós somos iguais a elas, no sentido de que também precisamos do perdão de Deus. Também estamos no processo de mudança. Somos mais maduros, é verdade, eu espero que todo pai seja mais maduro que seu filho, porém, nós ainda somos uma obra em transformação, uma obra em andamento. Deus não terminou o trabalho dele em nós. Ele vai terminar só quando Cristo voltar. Por fim, nós devemos desafiar os nossos filhos a buscarem esse novo coração que só Deus pode lhes dar. A única solução para eles é um novo coração, um transplante de coração. Nós temos um casal muito querido,
um casal que foi missionário lá conosco, Palavra da Vida, serviu conosco, hoje eles estão em São Paulo, e o filhinho deles, de 2 anos, o Davizinho está com 2 anos, está esperando para passar por um processo de transplante de coração. Mas todos os nossos filhos precisam de um transplante do coração espiritual, precisam de uma transformação. Perceba, seu filho, ele pode até se esforçar para seguir tudo aquilo que a Bíblia diz. Mas se ele não tiver um encontro com Jesus e não receber um novo coração que só Deus pode dar, ele vai ser meramente um cidadão respeitável, uma cidadã respeitável, mas não vai ser uma pessoa transformada por Jesus. Então, sempre, ou na maioria das vezes em que eu disciplino as minhas filhas, eu corrijo as minhas filhas, eu sento com elas e converso, filhinha, você está sendo corrigida por isso. Mas, como o papai sempre lembra você não consegue cumprir o que Deus pede. Por isso nós vamos orar aqui juntos e vamos pedir para que Deus te dê um coração transformado. Para que Deus te ajude. E você vai pedir a ajuda de Jesus. Para que Ele te dê o poder, te dê a força para obedecer o que o papai e a mamãe estão pedindo, o que Ele espera de você também. Então, sempre mostrar para os nossos filhos aquela promessa de Ezequiel 36, de que Deus derramaria água pura sobre os israelitas, purificaria os israelitas e trocaria, aqui sim entra a nossa ilustração, trocaria o coração de pedra deles, esse coração que você não consegue moldar. Eu tenho algumas pedrinhas aqui comigo. Se eu apertar essas pedras, por mais que eu aperte essas pedras aqui, elas não mudam de formato, elas são duras, elas são resistentes. E Deus diz que Ele transformaria aquele coração de pedra em um coração de carne. Tá? Daqui não é carne, é massinha, né? Mas Deus, Ele quer modelar o nosso coração, Ele quer tornar o nosso coração cada vez mais parecido com o de Jesus. E os nossos filhos não terão um coração parecido com o de Jesus, se eles não tiverem trocado o seu coração de pedra por esse coração de carne. E isso traz implicações. Eu quero fechar só com, especialmente o exemplo, pensando aqui em pré-adolescentes, né? Como nós lidamos quando nossos filhos lidam com essa questão, né, ou lutam com essa questão da sexualidade. Seja os meninos aquilo que vem, seja as meninas querendo serem atraentes, né, e faltarem às vezes com decência, ou quererem ser sedutoras, porque assim elas vão chamar a atenção dos meninos. Os nossos filhos, quando vão chegando nessa idade, eles vão lutar com essas tensões. E nós podemos tentar lidar externamente com esses problemas. A gente pode dizer, você pode dizer para sua filha que vive tirando selfie no espelho de maneira sensual, falar, eu vou tirar o celular de você. Isso pode ajudar? Pode ajudar. Agora, isso vai resolver o problema do coração dela? Mais uma vez, eu preciso mostrar, filha, você precisa de um novo coração. Você precisa correr para Deus, assim como Davi correu, e pedir a Deus, Deus, cria em mim um coração puro. Porque, afinal de contas, Deus se agrada de um coração quebrantado, de um espírito compungido e contrito. Você precisa reconhecer, filhinha, que a sua identidade não está naquilo que os meninos falam de você. Você precisa reconhecer que a sua identidade está naquilo que Jesus fez por você. Jesus é digno da sua atenção. Jesus é digno do seu amor. Você não precisa buscar a sua identidade na maneira como os homens veem você. Você pode ter a sua identidade plenamente reconhecida naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Jesus dá sentido para a sua vida. Jesus dá identidade, te torna sal da terra, luz do mundo, te torna uma filha de Deus amada. E é isso que tem que mover a sua vida e não a atenção dos meninos. Eu posso chegar para o meu filho pré-adolescente, que está lutando talvez com pornografia na internet, e em vez de simplesmente ficar a cada meia hora, né, a cada 5 minutos batendo no banheiro perguntando, o que você está fazendo aí dentro? Né? Eu posso ter outras formas. Né? Eu lembro, na minha época, de pais que, quando tinha lá a revista Veja, Isto É e tudo mais, e tinha algumas propagandas assim de outras revistas do meio, tinham pais que cortavam, né, tiravam aquelas propagandas ali para garantir
a pureza dos filhos, mas isso é um controle externo, né? Porque uma hora ou outra o filho vai descobrir algum meio de fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, qual o caminho? O caminho é conversar com esse filho, é mais uma vez falar para esse filho que aquilo que Jesus pode lhe dar é muito mais prazeroso, muito mais gratificante do que qualquer prazer deste mundo. Que Deus criou a sexualidade, sim, para ser desfrutada no contexto de casamento, para refletir o relacionamento de Jesus e a igreja. E que aquilo não pode ser barateado da forma como a mídia faz, da forma como esses sites, essas revistas, esses portais fazem, porque eles objetificam a mulher. E mostrar para o seu filho que ele vai ter dificuldade de amar as suas irmãs em Cristo, ou amar outras mulheres, como elas devem ser amadas com respeito e com honra, porque ele está deixando de olhar para a mulher como um ser criado à imagem de Deus, e olhando para mulheres como um objeto a ser desfrutado. Então, nós precisamos trabalhar com o coração. Mostrar para os nossos filhos que eles são pecadores, né? Esse era um ponto que eu ia usar, inclusive, a ilustração no começo, mas é justamente lembrá-los que aqui dentro vocês têm água suja, tá, pessoal? A gente tem água suja nessa garrafa aqui. E se eu começar a sacudir essa água suja aqui, ó, vai cair boa parte dela dentro dessa bacia. E às vezes a gente pergunta, mas o que está fazendo a água suja cair na bacia? Talvez você pode falar, olha, você está balançando a garrafa, fazendo com que a água suja caia na bacia. Mas uma outra resposta, que é justamente aquela resposta que lida com o coração, diz, olha, a água suja está caindo na bacia, porque é justamente o conteúdo que está dentro da garrafa. E quando os nossos filhos pecam e revelam o que está no coração deles, nós precisamos lembrar exatamente o que está nesse coração. Apontar para Jesus como a única solução de perdão dos pecados e mostrar para eles que eles precisam de um novo coração, que só Deus pode lhes dar. Amém? Eu pedi para a Fabi terminar só com uma ilustração, porque quando a gente às vezes ouve esses pontos que estamos conversando, a gente começa a perguntar, poxa, mas como é que eu faço isso, né? Ou isso parece difícil demais, um desafio muito grande. E é sempre bom lembrar que a gente está nesse processo também, né? Muitas vezes Deus está lidando conosco e nos ensinando. Então, eu pedi que você fale sobre a questão lá do GPS para nós rapidinho e a gente encerra esse primeiro tempo aqui. Bom, eu sou uma pessoa que não sou muito bem orientada, né? De tempo, assim, de direção, né? E aí eu tinha sempre que ir para um lugar, eu estava na Zona Norte e ia para a Zona Sul lá de São Paulo, então era bem distante. Eu não saio de casa sem GPS. Aí eu coloquei o endereço e aí ele deu um caminho bem diferente, né? Eu fiquei meio assim, até liguei para o Tiago, falei, amor, ele, não, mas esse caminho não tem nada a ver, muito difícil, era marginal, cheio de saída. Ele falou, não, vai fazendo um outro caminho que aí o GPS vai se direcionando. Eu, tá bom, né? Então vamos lá. Aí fui indo e o GPS mandando para ir para outro lugar, né? E eu sigo o GPS, eu posso estar onde for, mas eu sigo o GPS porque eu não sei onde. E aí e quando eu fui ver, caí aonde? Justamente no caminho que ele falou, na Marginal. E a Marginal, não sei aqui, quem conhece São Paulo, a Marginal é aquele lugar assim, que tem 1000 saídas, 1000 entradas. E aí ele tinha falado para mim, eu tinha lembrado, ele falou assim, você cai na Marginal, é horrível, porque tem um monte de saída, um monte de entrada. Quando eu caí na Marginal, eu falei para as meninas, silêncio total agora, que eu preciso me concentrar nesse negócio para não sair do caminho. A gente tem que chegar lá. E eu fiquei assim super atenta, fui seguindo o GPS certinho, não perdi uma saída, uma entrada. Nem respirava no carro, né? As duas ficaram mudas, porque elas já tinham tido várias experiências comigo no carro, de várias coisas que aconteceram. Então, elas ficaram mudas, e eu lá seguindo certinho, suando, né? Tudo. Nossa, cheguei. Aí, quando eu cheguei, eu falei, nossa, tá estranho esse... Eu já tinha ido no parque. Era um parque. Eu falei, nossa, tá estranho esse parque. Será que eu entrei numa entrada diferente, né? Aí eu parei assim, eu falei, vou colocar o endereço
de novo, né, para ver, né? Aí eu peguei o endereço que a moça tinha me passado. Aí quando eu coloquei 1h20 para chegar, aí eu falei, como assim 1h20? Eu estou no lugar, gente. Como que é 1h20? Aí quando eu fui ver, chamava Parque Chico Mendes. Só que era o Parque Chico Mendes de uma outra zona de São Paulo que eu tinha ido para, em Osasco. Era justamente um caminho totalmente oposto. Eu fui para cá e o parque que eu tinha que ir era para lá, em São Caetano. Enfim, nem eu sei, ele que está falando aqui, porque até hoje eu não sei. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei... Nossa, eu quase comecei a chorar. Eu só não chorei porque minhas filhas estavam atrás. Que eu falei assim, cara, eu não acredito, eu fiz tudo tão certo, tão bonitinho. Eu não errei uma entrada e vim parar em outro parque. E essa ilustração, para mim, ficou muito marcante, porque, justamente, eu acho que esse é o grande encorajamento para a gente como pais. Que eu acho que o importante é a gente ter o endereço certo. Porque eu estava com o endereço errado, então não adiantava eu fazer tudo certo, prestar atenção, fazer minhas filhas ficarem quietas, porque eu ia chegar no lugar errado, não adiantava. Eu tentei ainda desfazer, né? Ele falou, vai por tal caminho, mas estava com o endereço errado, então eu não ia chegar no lugar certo nunca na minha vida. Então, acho que, para mim, como mãe, isso ficou um ensinamento, porque quando a gente está com o endereço certo, a gente pode até errar alguma rua, né? A gente pode, pegar uma entrada errada, mas o GPS ele faz, né? Fala, não, volta e vai e continua, né? E é exatamente, acho que esse é o encorajamento que eu queria deixar, que para mim como mãe serve, que se a gente tem o caminho certo, a gente sabe para onde a gente quer chegar, né? Que é tudo isso que o Tiago falou. Muitas vezes a gente vai dar umas erradas, né? Mas a gente está indo para o caminho certo. Agora, quando a gente não está no caminho certo, não adianta a gente ser, né, diligente, fazer tudo certinho, porque não vai dar naquilo que Deus quer para a gente, né? Então, o encorajamento é esse, assim, que eu queria deixar para vocês, que eu aprendi. Minha filha mesma, ela fala, mãe, você está com o endereço certo. Eu aprendi a lição. Joia, eu acho que a gente podia orar para encerrar esse primeiro momento, depois eu passo para o Tomás, né, Tomás, a palavra. E aí a dinâmica é, no próximo, na segunda parte, a gente fazer algo um pouco mais prático, então a gente vai dar alguns exemplos de como a gente tem lidado com algumas questões em casa, e também eu queria trabalhar com vocês com alguns estudos de caso, tendo em mente aquilo que a gente estudou na primeira parte. Então a gente começa com o estudo de caso, que vocês têm aí já no papelzinho, e termina com alguns exemplos práticos, ok? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor dá para a gente a direção certa, que é a Tua palavra, Pai, e ela tem a orientação necessária para fazermos aquilo que vai trazer glória para o Teu nome como pais. Sabemos que somos falhos, que também somos pecadores, assim como os nossos filhos lutamos com questões do nosso coração, mas sabemos que só em Jesus há a redenção, e que em Jesus nós podemos encontrar um Deus de misericórdia, de perdão, um Deus que nos confronta com a verdade, mas que também nos perdoa com a Tua graça, Pai. E que ao experimentar o Teu perdão e a Tua transformação, a gente também compartilhe com os nossos filhos a necessidade de se entregarem ao Senhor e clamarem por esse coração puro, por esse espírito quebrantado, que só o Senhor pode dar a nós, por meio da ação do Teu Espírito nas nossas vidas, Pai. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Valeu, Tiago. Valeu, Fabi. Pessoal, vamos fazer um intervalinho? 20 minutos. São 3h27. Quando for 3h45, a gente volta, tá bom? Tem um cafezinho gostoso ali pra gente. Vamos aproveitar, bater um papo, tomar uma água, respirar um pouquinho. E aí a gente continua com o nosso estudo. Legal?